Aqui está um buraco negro. Pensamos nele como uma vasta região extremamente escura no espaço, que atrai tudo em sua direção. E uma vez que algo adentra, é levado para o ponto central chamado singularidade, onde tudo é comprimido, não é mesmo? Mas e se eu lhe dissesse que os buracos negros não funcionam exatamente assim? Então, o que é uma singularidade afinal? E o que realmente está do outro lado do véu negro? Prepare-se para explorar um mundo surpreendente dos buracos negros, onde a realidade é muito mais estranha do que qualquer obra de ficção. Os buracos negros são fenômenos espaciais complexos. Tudo relacionado a eles é intrigado. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao mundo científico. Quando uma estrela grande, cerca de 10 a 20 vezes mais massiva que o Sol, consome todo o seu combustível, o equilíbrio entre a gravidade e pressão se desfaz e a estrela entra em colapso, formando uma supernova. A questão com a nossa compreensão atual reside no uso de teorias distintas para explicar fenômenos em escalas variadas. Temos a teoria quântica de campos, eficaz em descrever o comportamento intricado de partículas, desde átomos até os menores componentes subatômicos da matéria. No entanto, quando aplicada em escalas astronômicas, perde sua eficácia. Para esses casos, os cientistas se voltam para a relatividade geral de Einstein. Ao selecionar a teoria adequada, os cálculos fornecem respostas precisas. Contudo, os buracos negros são um desafio. Inicialmente são objetos astronômicos, estrelas maciças. Entretanto, rapidamente diminuem de tamanho, às vezes para proporções quânticas. Por exemplo, para que o Sol se transformasse em um buraco negro, precisaria ser comprimido para um raio de apenas cerca de 2,9 km. Na teoria, é possível transformar qualquer objeto em um buraco negro. Uma fórmula determina o grau de compreensão necessário para a transformação, chamado de raio de Schwarzschild. Se nos perguntarmos quão diminuto nosso planeta teria que ser para se tornar um buraco negro, imagine toda a Terra como uma esfera com um raio de 0,88 centímetros. Contudo, e se o raio de um objeto for zero? Nessas circunstâncias, tanto os cálculos matemáticos quanto os físicos perdem o sentido. E é aí que entra o conceito de singularidade. Mas será que tal conceito realmente existe no mundo físico? Vamos tentar esclarecer. Imagine este cenário. Se você quisesse criar a forma mais básica de um buraco negro, começaria com pequenos fragmentos de matéria flutuando no espaço. Eles não exercem pressão sobre nada, apenas permanecem lá. Então, eles se assemelham a pequenas partículas de poeira, flutuando muito próximas umas das outras, sem se movimentarem muito. No entanto, no espaço, a gravidade entra em ação, começando a atrair tudo junto, reduzindo o espaço entre as partículas de poeira. Com o passar do tempo, esses pequenos fragmentos de poeira começam a se comprimir cada vez mais, até atingirem um ponto em que sua massa e gravidade combinadas se tornarão tão intensas que o espaço ao seu redor começa a se contrair. Isso dá origem ao horizonte de eventos, uma espécie de limite que permite a entrada das coisas, mas impede que qualquer coisa saia. Esse tipo de buraco negro é conhecido como buraco negro de Schwarzschild. Ele possui massa, que representa a quantidade de matéria que foi absorvida para sua formação, mas não tem carga elétrica ou rotação. Agora, imagine o que acontece quando você atravessa o horizonte de eventos de um buraco negro desse tipo. Para efeitos de experimento, suponha que ele seja grande o suficiente para permitir a entrada de uma nave espacial. Uma vez dentro, se você entrar em pânico e tentar sair acelerando os propulsores para retornar, a física diz que, independente da direção em que a nave esteja, você será inevitavelmente atraído em direção à singularidade central. A física nos diz que, não importa a direção em que a nave esteja virada, você será inevitavelmente atraído em direção à singularidade central. Para entender isso, imagine um corredor longo e estreito sem saída, exceto por uma porta no final. Assim, você entra nesse corredor, a porta se fecha atrás de você e não há como abri-la novamente. O corredor possui uma esteira rolante semelhante àquelas encontradas em aeroportos, que o leva para a frente na velocidade da luz. Não importa para onde você tente se mover, seja correndo na direção oposta à da esteira ou movendo-se lateralmente, você ainda será levado para a frente pela esteira. Isso era pelo menos o que os cientistas pensavam sobre como os buracos negros funcionavam. No entanto, o espaço-tempo se torna muito mais complicado quando há uma massa em rotação, e até agora só conhecemos a existência de buracos negros que possuem momento angular, ou seja, que giram. Eles surgem do colapso de estrelas massivas em rotação, e conforme a matéria colapsa, a rotação é preservada, resultando na formação de um buraco negro giratório. A mecânica quântica foi desenvolvida para explicar o estranho mundo das escalas microscópicas. No entanto, em vez de fornecer
respostas trouxe mais incertezas, como flutuações no tecido do espaço-tempo, e essas flutuações quânticas desempenham um papel significativo quando se trata dos horizontes de eventos que envolvem os buracos negros. Todos nós já ouvimos que nada pode escapar de um buraco negro, mas aqui está onde as coisas se complicam. Próximo a um horizonte de eventos, partículas e antipartículas surgem espontaneamente e desaparecem quase que instantaneamente, aniquilando-se a uma outra. Mas e se uma dessas partículas conseguir escapar do intenso campo de um buraco negro? O falecido e ilustre Stephen Hawking explicou isso com sua teoria da radiação de Hawking. Quando um par de partícula-antipartícula se forma próximo ao horizonte de eventos, uma delas cai no buraco negro enquanto a outra escapa. E ao fazê-lo, a partícula livre retira energia do buraco negro. Se você der tempo suficiente, estamos falando de números impossíveis de imaginar. Um buraco negro evaporaria completamente, não deixando nada para trás. Mas, se não houver nada restante, para onde vai essa singularidade infinita então? No universo real, infinitos não existem, ou pelo menos ainda não encontramos nenhum. E assim, quando os cientistas realizam cálculos que levam a um infinito, isso indica que há algo errado com a teoria. Ela é muito simplificada para ser aplicada a casos extremos. Considere uma corda de violão, levemente dedilhada em sua frequência de ressonância. De acordo com o modelo mais básico do comportamento das ondas, a vibração da corda cresceria exponencialmente ao longo do tempo. Em teoria, ela vibraria além da Lua, das estrelas até o infinito e de volta. Mas, embora seja isso que o modelo prevê, não é o que ocorre na realidade. O surgimento de um infinito no modelo indica que ele é excessivamente simplificado e possui certas limitações. Embora funcione bem para explicar as vibrações das cordas quando são pequenas, é necessário um modelo melhor para evitar essa situação de infinitude. Então, o que isso implica para a nossa compreensão dos buracos negros? Se as singularidades não são reais, talvez no centro de cada buraco negro haja algo completamente diferente, algo além do que podemos compreender plenamente. Mas, como sempre, o cientista tem algumas teorias. Segundo o teorema de Penrose, as singularidades são inevitáveis na teoria da relatividade geral. Qualquer objeto que se mova no espaço e esteja apenas sujeito ao efeito da gravidade deve seguir um caminho específico, chamado de geodésica. Em essência, é o caminho mais curto e eficiente, tanto em termos espaciais quanto temporais. A concepção é que todo o espaço-tempo é organizado dessa forma, sendo o universo uma gigantesca estrutura cuja forma é determinada por essas linhas geodésicas, algumas das quais são retas e outras curvas. Essas trajetórias são intermináveis, assim como uma linha desenhada em torno de um objeto esférico. No entanto, Penrose sugeriu que as geodésicas deveriam convergir dentro dos buracos negros, culminando em seus centros, o que implica que as trajetórias do próprio espaço-tempo chegam a um fim, resultando em uma singularidade ou um infinito. Stephen Hawking postulava que foi assim que o Big Bang teve início, com uma singularidade, isto é, geodésicas que retrocedem até um único ponto. Entretanto, um artigo recentemente divulgado por Roy Kerr apresenta uma perspectiva bastante diferente sobre os buracos negros. A rotação da matéria altera completamente a situação. Em vez de um único horizonte de eventos marcando a fronteira além da qual nada pode escapar, os buracos negros em rotação possuem dois horizontes distintos, um externo e um interno. Esses horizontes são como paredes invisíveis, delimitando as áreas onde a força gravitacional se torna excessivamente intensa para que mesmo a luz possa fugir. Os buracos negros que giram também apresentam uma característica chamada ergosfera, áreas turbulentas ao redor do buraco negro onde o próprio espaço-tempo é arrastado por sua rotação a uma velocidade superior à da luz. Se alguém estivesse lá, não importaria o quanto tentasse permanecer imóvel, seria em vão. Essencialmente, essas ergosferas são como redemoinhos no espaço-tempo, influenciando o movimento de objetos próximos que se encontram, produzindo uma luz extremamente brilhante. Devido à velocidade incrivelmente rápida das coisas lá, se um objeto conseguisse escapar de uma ergosfera, ele sairia com muito mais energia do que entrou. Em teoria, esse mecanismo representa uma fonte de energia praticamente ilimitada. No entanto, aprender a extrair essa energia parece ser uma tarefa impossível. Então, há ainda a questão da singularidade. Embora não tenha uma forma pontual, mas sim uma estrutura em anel devido ao efeito do momento angular que a suaviza, aqui está uma maneira simplificada de entender isso. Imagine uma gota de tinta caindo em um pedaço de papel. Se o papel estiver parado, a tinta forma um único ponto. No entanto, se você gira o papel rapidamente enquanto a gota cai, a tinta se espalha, criando uma forma de anel. E assim, quando a matéria cai em
um buraco negro ao longo desse caminho intricado, seu trajeto não se assemelha a um simples círculo que permanece em um plano. Em contraste, ele se desloca em todas as direções de maneira semelhante a uma abelha zumbindo no ar. Com o passar do tempo, a trajetória da partícula preenche uma forma tridimensional. Portanto, ao invés de seguir um curso plano, as partículas ao redor dos buracos negros em rotação se movem em todas as direções, criando uma espécie de formato de rosquinha no espaço. E as partículas atraídas por um buraco negro em rotação não simplesmente cruzam o horizonte de eventos e seguem direto para a singularidade central. Não é como jogar pedra em um lago, onde ela afunda diretamente para o fundo. Em vez disso, é mais parecido como lançar uma folha em um vento forte. O movimento giratório do vento leva a folha em todas as direções, às vezes empurrando-a para mais perto do solo, outras vezes elevando-a para cima. Conhecidos como buracos negros de Kerr, esses gigantes celestiais giratórios não possuem singularidades reais, e a matéria não necessariamente termina dentro de suas singularidades centrais. Em vez disso, após o horizonte de eventos, a força centrífuga cria um espaço-tempo quase normal em torno das singularidades em forma de anel, onde os objetos podem mover-se em diferentes direções e podem fazê-lo por longos períodos. Então, o que é singularidade em forma de anel? Basicamente, é um campo gravitacional dentro de um buraco negro, o resultado de um objeto em rotação. No entanto, surge uma revelação surpreendente. Uma estrela que colapsou para formar este buraco negro ainda estaria lá dentro do obscuro monstro espacial. Fragmentos e pedaços da estrela seguindo os caminhos dos geodésicos, nunca deixando de existir, e até mesmo a luz permaneceria presente. Você consegue imaginar um lugar assim? Uma espécie de centrifugadora quase perpétua, isolada do universo exterior, mas que tem seu próprio pequeno mundo girando ao redor e iluminado por uma luz etérea? O que você pensa sobre essa nova perspectiva dos buracos negros? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar nossas descobertas do espaço e do nosso planeta. Obrigado por assistir.